Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O São Paulo Futebol Clube vai ter de reintegrar um fisiologista que foi demitido durante tratamento de câncer. O colegiado considerou a dispensa discriminatória. Quem acompanhou o julgamento foi a repórter Michele Chiapa, que já está aqui conosco e traz os detalhes. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. Na ação trabalhista, o fisiologista diz que foi diagnosticado com câncer de próstata no mesmo ano em que foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. 2 anos depois, o time chegou a dar o aviso prévio de demissão ao profissional, mas ao contar que estava doente, ele foi afastado das atividades sem desconto no salário. O profissional chegou a ser afastado pelo INSS, mas depois que recebeu alta, foi dispensado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que houve discriminação e, por isso, determinou a reintegração do fisiologista ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde, além de indenização por dano moral. A decisão, porém, foi reformada pela 5ª turma do TST. O entendimento foi o de que a súmula 443 do tribunal não se aplicaria ao câncer de próstata. A súmula considera discriminatória a despedida de pessoas com vírus HIV ou outras doenças que suscitem estigma ou preconceito. Ao não considerar a dispensa discriminatória, a turma levou em conta que o clube espontaneamente continuou pagando o salário do fisiologista no período de afastamento previdenciário e que permitia que ele frequentasse o local de trabalho e almoçasse no centro de treinamento. Outro ponto observado foi o de que o clube chegou a contratar outro profissional em razão do tempo que o fisiologista ficou afastado. Inconformado com a decisão, o trabalhador apresentou embargos e o caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. No julgamento, a relatora ministra Cátia Arruda teve outro entendimento. Ela lembrou que o ordenamento jurídico garante a proteção contra a discriminação nos contratos de trabalho. Existem muitas formas de discriminação, né? Algumas expressas, outras veladas e outras até anacrônicas. Toda a nossa legislação, desde a súmula 443 do TST até o julgamento do EDRR SDI 1, ocorrido em 4 de abril de 2019, da lavra do ministro Cláudio Brandão, em que houve a conclusão que a neoplasia maligna é doença grave, que causa estigma, passando também por todas as convenções internacionais, particularmente a 111 da OIT, que fala na necessidade de formular e aplicar políticas com a finalidade de promover igualdade de oportunidades, evitando a discriminação, tem trabalhado esse tema da discriminação, que é um tema extremamente sensível, um tema extremamente delicado, e que, por muitas vezes, agride não só a esfera física, mas a emocional, a sua visão do mundo, né, a própria inserção dos trabalhadores no mundo. A relatora considerou ainda que os motivos adotados pela 5ª turma para reformar a decisão contrariaram a jurisprudência do TST. A minha conclusão é que estes fundamentos não afastam a existência da discriminação, não provam a não discriminação. E aqui volto a repetir, o ônus da prova é do empregador. Então, caberia ao empregador fazer essa prova. Nós não estamos fazendo nenhuma suposição, eu só estou pretendendo encontrar a prova da não discriminação e isso não há. Não há pelos fundamentos apresentados, de modo que a turma, quando afastou o caráter discriminatório da dispensa do reclamante, incorreu em má aplicação da súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. E é neste sentido que estou concluindo. O ministro Alexandre Ramos apresentou divergência. Para o ministro, não houve contrariedade à jurisprudência do TST. Mantenho a minha compreensão que sustentei quando do julgamento do agravo de não haver, na hipótese, má aplicação da súmula 443, porque é uma súmula, senhor presidente, que visa a punir condutas discriminatórias de empresas que, diante de um quadro de doença grave e de caráter estigmatizante, dispensa o empregado, deixando, enfim, ao relento, sem o apoio necessário.
E aqui, com todas as vênias, me parece que houve exatamente o contrário, houve um acolhimento e um investimento, um reconhecimento da empresa em relação a este empregado. Parece que durante o afastamento de 3 anos e 4 meses, houve necessidade de suprir o trabalho do reclamante. Quem também divergiu do voto da relatora foi o ministro Breno Medeiros. Ele considerou que, no caso, ficou demonstrado o motivo da dispensa. O clube não precisava de outro fisiologista, tanto que só tinha um. Se ele só tinha um fisiologista, na hora que o outro voltou e estava apto, eu não consigo ver essa distinção entre um caso e outro. Porque o empregador fala assim, eu tinha um motivo, o motivo não era o câncer. Qual que era o motivo? O motivo era que eu tinha contratado uma outra pessoa e eu não posso ficar com 2. Esse é o motivo. E ele provou esse motivo. Após pedido de vista regimental, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou o conceito da súmula 443 do tribunal. A partir da edição da súmula, a jurisprudência do tribunal consolidou-se no sentido de presumir discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que causa estigma ou preconceito, passando a recair sobre o empregador o ônus de comprovar que ou não tinha ciência da condição do empregado, ou que o ato de dispensa ostentava outra motivação lícita. A demonstração robusta de razão plausível para a dispensa de empregado nessas condições, e somente a demonstração robusta, seria capaz de elidir a presunção relativa de que se cuidou de conduta empresarial discriminatória. O ministro entendeu que, no caso julgado, deve ser considerada a jurisprudência do TST, como votou a relatora. Ainda que se possa louvar, como de fato se louva, a conduta patronal adotada no decorrer do contrato de trabalho, consistente no fato de o empregador espontaneamente manter os salários não exigíveis no período de afastamento, tal constatação nem de longe justificaria o ato de dispensa, nem afasta a presunção de conduta discriminatória. Daí, porque tenho por aplicável ao caso a súmula 443 do TST, tal como decidido pela eminente ministra relatora. Por maioria de votos, a SDI1 considerou discriminatória a dispensa do fisiologista do São Paulo Futebol Clube. Além da reintegração ao emprego, o time deve restabelecer o plano de saúde. O processo agora vai retornar à 5ª turma para que os pedidos que não haviam sido julgados no recurso anterior sejam examinados. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Obrigado, Michele. Bom trabalho para você.